jovem, como é? Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Atalho Devs. Para quem não sabe, meu nome é Abraão de Deus. Essa é a quarta aula do curso de Python profissional. Nesta aula, nós iremos aprender sobre operadores e expressões. Sem mais delongas, eu tenho aqui a ilustração de dois grupos de operadores. Como vocês podem ver, temos aqui operadores aritméticos e operadores de comparação. Na parte dos operadores aritméticos temos operador de adição, de subtração, multiplicação e também temos de potência, divisão, divisão inteira e resto da divisão. Só para frisar aqui que na parte da potência, esses dois asteriscos só é válido na linguagem Python, porque em outras linguagens isso aqui não existe. Da mesma forma, para a divisão inteira também é só em Python, porque na linguagem como em Java ou em C, 2 barras é utilizado para comentar uma linha de código, enquanto que em Python, para comentar uma linha de código, nós colocamos joguinho da velha. Então, aqui do lado de operadores de comparação, nós temos operador de maior, operador de menor, maior ou igual, menor ou igual. Temos também operador de igual, que é dois sinais iguais. Quando aparece só um, isso quer dizer que é operador de atribuição. Quando você vê, por exemplo, nome igual a Joana, então o que estou a fazer aqui? Estou a atribuir o valor Joana à minha variável nome. Como vimos na aula passada, na parte de criação de variáveis, então aprendemos que utilizamos o sinal de igual para atribuir um valor a uma variável. Quando aparece dois sinais iguais, então nós estamos a fazer comparação se um valor é igual a outro. E também utilizamos ponto de exclamação e sinal de igual para verificar se um valor é diferente de outro. Ou em Python, diferente de outras linguagens, nós escrevemos como se escreve em inglês, que é OR. Já numa linguagem, por exemplo, como em C ou em Java, no caso de OR, iríamos colocar 2 barras retas. E o mesmo também para I. No caso de Python, nós escrevemos AND, da mesma forma como que se escreve I em inglês. Já em Java ou em C, iríamos colocar dois sinais de I comercial. Isso aqui é que iria ser o nosso I em Java ou em C e por aí vai. E também em Python, para negarmos uma expressão, nós utilizamos a palavra reservada not, da mesma forma como também se escreve em inglês not. No caso de outras linguagens, basta colocar apenas um ponto de exclamação, como no caso de Java e C, que é exemplo, que é a linguagem que tem estado a usar como exemplos aqui para apresentar as diferenças. Então utiliza-se apenas um ponto de exclamação antes da expressão. Também temos o operador is, que é para saber se um objeto é outro. Ele geralmente é utilizado com variáveis, porque se nós, por exemplo, utilizarmos, só escrever aqui, por exemplo, dizer se 3 is 3, né? Então, ele vai retornar verdadeiro, mas só que ao retornar verdadeiro, ele também irá enviar um erro de alerta para dizer que quando nós estamos a trabalhar com valor, é melhor utilizar dois iguais, nesse caso 3 igual a 3, ao invés de utilizar is. E por último temos aqui in, que serve para... Temos o in que serve para saber se um valor está dentro de um vetor ou pertence a um vetor. Por exemplo, dado a um vetor de inteiros, por exemplo, de 1 a 10, então, se quer saber se 4 está nesse vetor, então você faz 4 em vetor. Então, caso 4 estiver no vetor de inteiro, ele irá retornar verdadeiro. Caso não estiver, irá retornar falso. Lembrando que na parte dos operadores de comparação,
o resultado dele será sempre booleano. Estudamos isso no tipos de variáveis, será sempre booleano. Ou é verdadeiro ou é falso, nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Agora vou só abrir para Charm, que é para praticarmos um pouco. Este é o código da aula passada, na qual nós estudamos criação de variáveis de tipo de dados. Aprendemos que type serve para saber o tipo de uma variável. Estudamos 4 tipos de variáveis, que é str para strings, temos também int para inteiros, float para números decimais e bool para valores booleanos, que ou é verdadeiro ou é falso. Então aqui na nossa pasta Python profissional, eu vou criar um ficheiro, um novo ficheiro Python file, e vou nomear de operadores. Feito isso, eu vou declarar duas variáveis, num passar 12 e num 2 passar 5. Agora, primeiramente vamos estudar os operadores ou seja, operadores aritméticos, que são operadores que nós utilizamos para fazer os cálculos ou conta, como se diz na linguagem terra-terra. Então, vou criar uma variável soma que vai armazenar a soma da minha variável num e num 2. Vou também criar uma variável sub para subtração num menos num 2. Lembrando que pode ser num 2 menos num 1. Só estou a fazer assim, ou seja, por escolha própria. Pode ser que, por exemplo, multi pode ser num 2 vezes num 1. Nada impede você de fazer isso. E também nós temos div, que é para divisão, então vai ser num dividido por num 2. E temos div int, que é divisão inteira, que é num 1 barra num 2. Também temos resto da divisão, que nós utilizamos sinal de porcentagem, então vamos resto div, que vai ser num 1 resto da divisão por 2. E também temos a potência, vou colocar só embaixo de multiplicação, que é potência, vou só por pot, que vai ser num 1 asterisco asterisco num 2. O que estou a dizer aqui? Que vai ser número 1 elevado ao número 2, ou seja, vai ser 12 elevado a 5. Então, quando você vê o uso de 2 asterisco, você passa um valor, passa 2 asterisco e passa outro valor, você vai dizer que vai ser a base elevado a expoente. Feito isso, agora vamos imprimir para vermos os resultados. Vou só colocar aqui soma e passar o nome da minha variável soma e vou rodar. Ok. Caso aqui estiver o main, como agora nós estamos a trabalhar no operadores, então ou se pressiona Shift, ou seja, Ctrl Shift F10, ou pode clicar aqui e escolher a opção de corrente file, ou seja, executar o ficheiro corrente, ou o ficheiro que estou a trabalhar nele nesse exato momento. Quando eu executar, vocês podem ver que a soma é 17, porque 12 mais 5 é 17. 12 está armazenado na minha variável num 1 e 5 está armazenado na minha variável num 2. Agora vou fazer o mesmo para o restante. Então, print subtração vai ser sub. Lembrando que da mesma forma que eu criar a minha variável, é da mesma forma que vou escrever aqui. Ou seja, quando eu for referir àquela variável, tem que escrever da mesma forma que eu declarei, para não dar erro de sintaxe. Então, agora vem multiplicação, depois vem potência, o nome da minha variável é pot, em
seguida vem divisão, vem div, depois vem divisão inteira. O que é divisão inteira, pessoal? Só abrir a minha ilustração aqui. Divisão inteira, por exemplo, quer fazer, no caso é 12, né? Quer fazer 12 dividido por 5. Então, o que acontece? Eu só dar um espaço, colocar 5. 12 a dividir por 5. Vou só desenhar uma linha aqui. Divisão inteira é essa divisão aqui, que nós aprendemos bem lá na escola primária, né? Por volta de primeira, segunda classe, que nós aprendemos esse cálculo. Então, a ideia é procurar um número que multiplicando por 5, que dá 12. Como não tem esse número, então o mais próximo é 2. Porque 2 vezes 5 dá 10. 2 vezes 5 dá 10. Só fechar aqui um pouco e colocar aqui. Colocar essa barra e sinal de menos. Ok. 12 tira 10, resta 12. Ou seja, resta 2. Então, 12 tira 10, resta 2. Esse 2 é o que é o nosso resto da divisão inteira. Inteira por quê? Porque poderia muito bem colocar vírgula e aumentar um zero e seguir com o cálculo. Mas como eu quero fazer a divisão inteira, então eu paro assim, dessa forma, assim como terminou, com o resto sendo 2. Essa aqui é a ideia do resto da divisão. Ele vai fazer, calcula a divisão inteira e retorna o resto. Ok, então vamos lá, resto da divisão inteira. Resto da divisão inteira. Resto div. E também temos divisão inteira. Temos resto da divisão inteira e também temos divisão inteira. Acho que era isso que eu ia falar e acabei perdendo. Divisão inteira. E divisão inteira, como foi ilustrado aqui, ele só vai parar ou pegar a parte inteira. Mesmo se for, por exemplo, se o resultado for 2, para esse caso creio que o resultado vai ser 12 a dividir por 5, vai dar 2,4. Então ele vai descartar a vírgula 4, vai ficar apenas com 2. Então divisão inteira é isso. Divisão inteira só pega a parte inteira da divisão. Então, com isso, vamos executar para ver as saídas. Como vocês podem ver, a soma é 17, a subtração 12 tira 5 fica 7, a multiplicação 12 vezes 5, 60, a potência, que é 12 elevado a 5, dá 248.832, e divisão, bem como eu falei, é 2,4. E a divisão inteira, nota que pegou apenas a parte inteira, que é 2. E o resto da divisão também, como eu ilustrei aqui neste desenho, também o resto da divisão aqui é 2. Ok. Eu só imprimir um cabeçalho aqui. Operadores aritméticos e colocar uma linha aqui que é para separar, para passarmos para a segunda parte, que é operadores de comparação. Operadores de comparação, como eu havia falado, só retorna valores booleano, ou é verdadeiro ou é falso. Só remover aqui a aritmética, colocar operadores de comparação. Então, vamos lá. Vou só declarar outros números para caso de operadores de comparação. Vou declarar num 3 sendo 6 e num 4 sendo 3. Ok. Então, qual é o nosso primeiro operador de comparação? Temos aqui maior e em seguida vem menor. Então vou
criar uma variável maior e dizer se num 3, nesse caso, é maior que num 4. E também criar uma variável menor, dizer se num 3 é menor que num 4. E em seguida vem operador de maior ou igual e menor ou igual. Então, vou pôr maior ou igual. Num 3 é maior ou igual que num 4. Pessoal, vocês podem notar que no meu caso de maior ou igual apareceu como se escreve no caderno, né? Se fosse fazer no papel, normalmente iria fazer isso aqui. Então, vou só mostrar rapidamente como é que eu fiz isso. Só vir para a configuração, abrir a configuração e escolher a fonte, como aqui já está marcada, Color Scheme fonte, e aqui tem Enable Ligatures, ou seja, para ligar, ativar as ligaturas. Então, se eu desabilitar essa opção, vocês podem ver que ficou na forma tradicional e dá um Apply. Nota que agora ela ficou de uma forma tradicional, mas quando eu habilito essa opção, vocês podem ver aqui ele já mostra o que vai ser alterado. Então ele vai aparecer desse jeito que está aqui. Então vamos continuar. Menor ou igual vai ser num 3 é menor ou igual que num 4. Então o próximo vai ser igual. Então o próximo vai ser igual, que vai ser num 3 é igual. Lembrando que dois iguais é para fazer comparação se uma coisa é igual a outra. Quando é só um igual, nós estamos a fazer atribuição, estamos a atribuir um valor a uma variável. Num 3 é igual a num 4. Vou só colocar dentro de parênteses aqui para não ficar um pouco esquisito. Ok? Então, depois de igual, vem diferente. Diferente é o que? Quer saber se num 3 é diferente que num 4. E em seguida, nós temos o operador OU. Tanto o operador OU como o operador AND e o operador NOT geralmente trabalham com uma expressão mais longa. Por exemplo, no caso de operador OU, vou criar aqui OP OU, que é o operador OU. Vai ser o que? Eu quero saber se num 1, vou trabalhar com toda a variável, é menor que num 2, e ao mesmo tempo eu quero saber ou num 3 é maior ou igual que num 4. O que vai retornar aqui? Para que a resposta seja verdadeira, basta que uma dessas expressões, tanto dessa parte de se num for menor que num 2, caso for verdadeiro, mesmo se aqui for falso, ela já descarta, vai retornar como verdadeiro. Então, para que no operador OU, para que a expressão seja falsa, ambas as expressões têm que ser falsas, ou seja, num 1 é menor que num 2, 12 é menor que 5, não, então é falso. Agora vamos ver, num 3 é maior ou igual que num 4, 6 é maior ou igual que 3, 6 é maior que 3, mas não é igual. Então, como ele é maior, ou seja, como 6 é maior que 3, mesmo que essa parte de menor aqui foi falsa, então ela irá retornar como sendo verdadeira. Da mesma forma, vamos criar agora o PI, que é para o operador AND. Vamos fazer num 1 é menor que num 2. Por exemplo, vou só fazer isso aqui, vou só colocar maior. Agora, lembrando que o nome do nosso operador é AND. Se eu fizer isso aqui, como em outras linguagens, dá erro, como vocês podem ver, dá erro. Então, AND num 3 menor
ou seja, menor ou igual que num 4. Eu inverti a ordem. Então, o que vai acontecer? Num 1, que é 12, é maior que 5? Sim, é maior. E num 3, que é 6, é menor que 3? Não. É igual que 3? Não. Então, por fato daqui falhar, então ela vai retornar falsa, porque no operador AND, para que a expressão retorne verdadeira, ambas as expressões têm que ser verdadeiras. Então, ok, vou deixar esses três, no caso de negação e está em, para a segunda parte dessa aula. Vou só imprimir os valores. Então, vamos lá. Maior, vou colocar o nome da minha variável maior. Depois vem menor. Depois vem maior ou igual. Opa, tem que escrever maior ou igual primeiro. Maior ou igual. Depois vem menor ou igual. Depois vem igual. Depois vem igual. Depois vem diferente. E por último temos OPU, né, que é operador O e operador I. Então, tá? Print ou, só escrever assim, OPO. E por último temos OPI. Então, vou só executar para ver o que vai acontecer. Vou colocar já esse print que é para fazer separação. Vou só executar. Como vocês podem ver, vou só aumentar aqui para entender mais ou menos o que está acontecendo. Então, vamos lá. Nosso número é 6 de 3. 6 é maior que 3, é maior, então retornou aqui verdadeiro. 6 é menor que 3, não, então retornou falso. 6 é maior ou igual que 4, não é igual, mas é maior, ou seja, 6 é maior ou igual que 3, não é maior, ou seja, não é igual, mas é maior, então retornou aqui verdadeiro. E 6 é menor ou igual que 3, 6 não é menor, ou seja, não é menor que 3, nem é igual que 3, por isso retornou aqui falso. 6 é igual a 3, não, então retornou falso. 6 é diferente de 3, é diferente, então retornou verdadeiro. E no caso do AND, por motivo estranho, ou está a retornar verdadeiro como nós vimos, mas o AND está a retornar verdadeiro também. Deve ser que eu enganei alguma coisa, vamos só analisar. Num 1 é 12, 12 é maior que num... ok, pessoal, eu errei porque nota que aqui eu coloquei num 3 é menor ou igual que num 3, deveria ser num 4, porque 12 é maior que 5 e número 3 não é menor que, ou seja, número 3 aqui é nossa variável, 6 nesse caso, 6 não é menor que 6, mas é igual que 6, por isso é que retornou verdadeiro. Aqui teria que ser num 4, para que nossa expressão retorne falso. Ok, uma vez analisando isso, vamos ficar por aqui. Seguimos na próxima aula, que é a parte 2 deste conceito de operadores, na qual nós iremos finalizar com operador de negação, com operador is e operador in. É só isso, vejamos na próxima aula. Tchau.